Então tá, galerinha. Então a internet aí não colaborou muito pra gente fazer a nossa webconferência hoje, então vamos fazer o vídeo aqui para mandar para vocês com o conteúdo, pra gente poder dar continuidade com as atividades, tá? Então, conforme tá no cronograma das aulas, está planejado para hoje, a atividade está relacionada à descrição de cargos, né, dentro da disciplina lá de retenção, avaliação, desenvolvimento de pessoas e profissionais dentro da empresa, tá? Então a ideia da aula de hoje era falar um pouquinho sobre essa relação dos cargos, sobre essa relação de como que a gente descreve um cargo, de para que ele serve, tudo mais, essa descrição, tá? Então assim, eu vou gravar o vídeo para vocês aqui, tô dando uma olhada no conteúdo aqui na tela do computador e já mando também para vocês um arquivinho ali com um textinho sobre isso para ajudar o conhecimento da aula, tá, gente? Então, assim, a descrição dos cargos, né, ela está sempre relacionada ao detalhamento das atribuições, das tarefas que as pessoas têm dentro da empresa. Isso é muito importante dentro desses exercícios que a gente vem fazendo nas aulas. Por exemplo, a gente fez o último exercício lá sobre a questão salarial, né? Então, daqui a pouco, dentro do supermercado, a gente fez lá do caixa, por exemplo, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Beleza, naquele momento a gente estava falando do salário, da evolução salarial do profissional. A gente pode usar a descrição de cargos atrelado ao plano de salários para também trazer um adicional, para trazer um agregar tarefa, agregar atividade, agregar conhecimento, agregar responsabilidade para a pessoa dentro desse planejamento, tá? Então isso é bacana da gente pensar. Então essa relação da descrição do cargo está relacionado com o plano salarial da nossa empresa, ok? Então isso é bem importante porque dá para a pessoa uma definição do que basicamente são as tarefas dela, certo? O que acontece aqui, meu povo e minha pova? Quando a gente fala de concurso público, por exemplo, né? Acho que, se não me engano, o Marcos que me mandou ali esses dias que estava estudando bastante para concurso público. Quando a gente pega um edital de concurso público, vocês vão ver que lá dentro tem a tabela dos cargos que estão abertos para aquele concurso. E lá mais no meio para o fim do edital, vocês vão encontrar a descrição do cargo, tá? Então, a gente está fazendo um concurso público para a guarda municipal, por exemplo, tá? Vai estar lá dentro do edital a descrição do que faz o guarda municipal, quais são as atribuições dele, quais são as tarefas dele. Aqui mora o perigo, porque dentro de um concurso público existe uma camada de profissionais que a gente costuma dizer que eles mandam plastificar o edital do concurso público que eles fizeram, que eles passaram, e eles levam aquele edital para o resto da vida pública profissional deles. Então, se a gente chegar para o cara e dizer assim, me alcança o grampeador, ele vai olhar lá dentro do edital e vai dizer, na minha descrição de cargo não diz que eu tenho que te alcançar o grampeador, cara, então eu não vou te alcançar, sabe? Então, assim, ele usa muito aquele edital, aquela descrição do cargo, do que ele tem que fazer para definir se ele vai fazer determinadas tarefas ou não, tá? Por quê? Porque o profissional de concurso público ele tem um critério que é o critério da estabilidade. Então ele só pode ser demitido por justa causa, vamos dizer assim, tá? Tem que ser uma causa muito forte para ele ser demitido. E aí é algo que a gente traz uma discussão na sociedade moderna, é até quando nós teremos essa relação de estabilidade no serviço público e a dificuldade para fazer o desligamento de um profissional dessa área que não desempenha uma boa tarefa, que não desempenha um resultado positivo, tá, gente? Em contrapartida, na iniciativa privada, as pessoas às vezes pecam por não ter essa descrição do cargo, né? As empresas pecam às vezes por não ter essa descrição do cargo. E aí acaba deixando o profissional meio perdido. Afinal de contas, o que eu tenho que fazer? Quais são as minhas tarefas, né? Eu estou sendo pago para quê? Tá? Às vezes a galera diz, né, os nossos colegas de trabalho, enfim, as pessoas dizem assim, eu não sou pago para isso, né? Eu não vou fazer isso porque eu não sou pago para isso, tá? Então, assim, essa descrição do cargo, essa descrição das funções, ela acaba trazendo essas relações que são importantes, tá?
Isso vai, meus queridos, das funções mais básicas na empresa às funções mais estratégicas da empresa. Então é legal da gente ter essa descrição, é legal da gente ter esse pensamento. Atrelado a isso, a gente consegue criar um mapa de função. Então, para onde vai, da onde veio, qual é a linha de crescimento, aonde esse profissional pode chegar. Todas essas condições a gente consegue tirar a partir desses critérios, tá? O prof trocou de mão aqui um pouquinho para poder mexer aqui no computador e trazer algumas situações para vocês, tá? Então, assim, o que eu preciso verificar? Tá? Na hora de fazer a descrição de um cargo, tá? Então, assim, a primeira condição, tá, galera? Requisito mental, certo? Quando eu fiz as anotações aqui, eu disse, cara, como é que eu vou escrever isso, entendeu? Mas não tem outro jeito para escrever, tá? É requisito mental mesmo. Que é o quê? Tá relacionado às atribuições de intelecto, tá? Então, assim, o quanto a pessoa precisa conhecer, entender intelectualmente quais são as especializações que estão envolvidas no trabalho dela. Para ser bem simples, tá, gente? Eu preciso de uma pessoa que saiba lidar com dinheiro, que saiba dar troco, tá? Então, assim, qual é o requisito mental? Que ela tenha habilidade financeira, que ela tenha habilidade com matemática, que ela saiba 2 mais 2 igual a 4. Ou eu preciso de uma pessoa para que ela tenha aptidão, que ela tenha iniciativa, que ela tenha jeito com o público, que ela tenha jeito com pessoas. Então, assim, eu preciso de uma pessoa que tenha um requisito mental do lado humano, que ela seja mais humana, que ela seja uma pessoa de bom trato, que ela faça amizade fácil, certo? Então, isso é uma questão de requisito mental. Então, não entendam erroneamente esse termo, tá, galera? Requisito físico, dependendo da tarefa que o profissional vai executar, ele precisa ter uma relação de requisito físico. E aí, meus queridos, quando eu tenho isso bem definido no cargo, facilita pra gente na hora de fazer recrutamento e seleção. Porque quando a gente está fazendo a entrevista lá com as pessoas, a gente precisa estar de olho nesses aspectos, tá? Então, assim, aqui no requisito físico não é uma questão de gênero, de masculino ou de feminino, mas às vezes de alto, baixo, de porte físico, de esforço que ele vai ter que fazer, tá? Então, assim, às vezes uma pessoa que é mais baixa, que tem um porte físico mais esguio, que a gente está observando que em curto, médio ou longo prazo, ela vai ter dificuldade para fazer a tarefa por uma questão de esforço físico, de carregar peso, de deslocar com peso. Daqui a pouco a gente vai estar causando uma doença nesse profissional porque a gente não fez o recrutamento adequado, tá? Porque a gente não atentou para o requisito físico. Então, observem para isso, certo? Às vezes a tarefa requer destreza, requer velocidade, requer uma série de situações. Então, assim, requisito físico não está relacionado à aparência. Eu não quero saber se é loiro, se é moreno, se é do olho azul, se é do olho verde. Não. Estou relacionando a uma situação de esforço físico, do quanto o trabalho dele requer esforço físico. Tá? Então, assim, não precisa ser atleta, mas que ele tenha desenvolvido características de força. Ok? Responsabilidade, tá? É outro ponto que é muito importante da gente descrever na questão do cargo, tá? Então, assim, quais são as responsabilidades desse cargo? E aí entra o retorno ao requisito mental, o retorno ao requisito físico. Não adianta eu descrever aqui determinadas responsabilidades se a pessoa não vai conseguir atingir já pensando no requisito mental, no requisito físico dessa pessoa que eu estou selecionando. Então, daqui a pouco, voltando para a questão do requisito mental, que era habilidade financeira, era habilidade matemática, era saber dar troco. Então, assim, uma responsabilidade envolvida é trabalhar com o dinheiro da empresa. Isso é uma baita responsabilidade, tá? E aí, cara, como que eu vou contratar uma pessoa que não tem habilidade mental, financeira desenvolvida, que tem dificuldade com matemática, que não executa cálculos simples com rapidez?
para trabalhar com o dinheiro da minha empresa. Ela vai dar o troco errado, ela vai fazer um desvio, ela, sei lá, velho, vai sumir dinheiro, entendeu? E aí a gente vai dizer o quê? Puxa vida, eu já sabia disso, entendeu? Tava gravado no meu cérebro que ela não tinha essa habilidade, mas eu insisti no indivíduo, tá? Então tem que cuidar com isso. Dentro da questão do esforço, do esforço físico, né? Daqui a pouco a responsabilidade dentro de um armazém, dentro de uma área de estoque, a responsabilidade é manter a altura, manter largura, manter adequado os espaços entre os equipamentos ou entre os produtos que estão estocados. E aí eu contratei um cara lá que é baixinho, tem 1,60 m, pesa 60 quilos, não tem muita capacidade física para fazer esforço. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir pegar um produto que está numa pilha de 2 metros, 2,5 metros, sem precisar do esforço, sem precisar de uma escada auxiliar, sem precisar daqui a pouco de uma empilhadeira, enfim, eu não detenho muitos equipamentos para ajudar ele, para auxiliar ele, tá? E ele não vai conseguir fazer a pilha na altura necessária. É uma coisa tão simples, tão pequena, uma responsabilidade tão simples, se a gente for pensar, né? Que é manter o estoque organizadinho ali, altura, largura, comprimento das pilhas, mas se a pessoa não tem altura, não tem porte físico, não tem condições de executar a tarefa, ela não vai conseguir atingir a responsabilidade do cargo, a responsabilidade envolvida, aquilo que a gente espera dele. E a gente vai cobrar isso dele, né? E aí, de novo, a gente já sabia disso lá no momento da seleção, tá? A outra relação, que também é muito importante, envolve a condição do trabalho. O que é isso? Na aula de ontem eu pedi para vocês fazer uma pesquisa sobre insalubridade e sobre periculosidade, certo? Então a condição do trabalho está relacionada a periculosidade ou insalubridade ou nenhuma das duas. O que é um trabalho insalubre, tá? Eu vou resumir para vocês a insalubridade e a periculosidade com um exemplo que eu acho fantástico, tá, gente? A insalubridade, a empresa está pagando para nós para morrer a longo prazo. A periculosidade, a empresa está pagando para a gente morrer instantâneo. Tá? Mas como assim? Insalubridade é todo trabalho que pode gerar a longo prazo uma doença de medicina ocupacional. O que é isso? Quando eu trabalho, por exemplo, com câmara fria, onde eu entro e saio de baixas temperaturas, né? Então eu estou dentro do ambiente normal, temperatura ambiente normal, verão, 38, 40 graus dentro da minha empresa, e eu tenho que entrar dentro de uma câmara fria, menos 5, menos 6, menos 10 graus. Essa entrada e saída, a longo prazo, pode me gerar uma doença, tá? Então eu recebo insalubridade para isso, eu recebo um adicional no meu salário, que é baseado no salário mínimo, que é baseado no grau de insalubridade, que a longo prazo pode gerar essa doença. Aí tem um outro critério, que é o quê? Normalmente não, é legal, tá? Está na lei. Profissional que tenha 25 anos de trabalho insalubre, ele tem direito à aposentadoria, seguindo umas outras regrinhas lá do INSS. Por quê? Porque se ele passou 25 anos da vida dele profissional com um trabalho que gera uma doença a longo prazo, logo ele tem que se aposentar antes, porque ele vai morrer antes, teoricamente, de todos os outros profissionais, tá? A periculosidade não. A periculosidade é o que acontece. A empresa explodiu, pegou fogo e a gente morreu. Acabou, tá? Então, assim, dentro da minha tarefa, dentro da minha função, isso pode acontecer. Pode ser um trabalho perigoso, tá? Para dar um exemplo bem prático para vocês de trabalho perigoso, a maioria dos trabalhos que envolvem a área do polo petroquímico recebem periculosidade, porque é perigoso. Então, assim, se houver um acidente de grandes proporções, não tem tempo de evacuar a empresa, de evacuar a área. A empresa vai explodir, vai matar e acabou, tá? Então, assim, eu estou ganhando para isso, para correr esse risco, tá? Um outro trabalho que é periculosidade é eletricista. O cara toma um choque e morre na hora, entendeu? Então não tem muito o que fazer. Pode ser um choquezinho na corrente elétrica da residência, como pode ser um chocão, né?
na corrente elétrica da rua, certo? Então, tá muito, eu sei que a questão da eletricidade envolve alguns parâmetros de física ali, e que uma mínima voltagem pode ocasionar uma parada cardíaca. Então, o cara tá recebendo a periculosidade para morrer na hora, tá? Então, tem essa condição. Então, isso é a condição do trabalho, tá, gente? Então, eu preciso pensar quais são os riscos que envolvem o trabalho. Quando eu estou fazendo a seleção, eu estou olhando para o currículo dos caras e definindo se eles têm perfil para esse risco ou não. É muito simples, tá? É a mesma coisa que a gente dizer assim, que a gente tem lá 14, 15, 16, 17 anos, a gente vai fazer um curso no Senai, por exemplo, de eletricista, né? Um básico lá de elétrica, lá, enfim, de qualificação profissional. E aí eu chego lá pro professor do Senai, pra professora do Senai e digo, eu não gosto de tomar choque. Cara, tá no curso errado, entendeu? O eletricista no Senai vai tomar um choque lá logo na largada para ver qual é que é a sensação. Então tem essa vibe, eu preciso ter essa condição entendida, tá, meus amores? Então, a gente precisa trabalhar o requisito mental, o requisito físico, a responsabilidade envolvida e a condição do trabalho, para poder formular os requisitos para o cargo, para poder montar o cargo, para poder entender quais são as necessidades do cargo. Aí eu vou começar a definir claramente a responsabilidade, conhecimento, a competência comportamental e a formação da pessoa. Tá? Então entende que é uma caminhada, é um longo prazo para mim conseguir descrever detalhadamente o que faz ou o que deveria fazer aquele profissional. Além disso, meus amores, tem uma outra situação que é o quê? Às vezes a gente, como RH, fazendo esse documento lá na nossa salinha do RH, a gente não consegue chegar no detalhe que a gente só enxerga no cotidiano, no dia a dia. Então, assim, se é um cargo muito técnico, é muito importante que vocês, pelo menos, chamem alguém da área para ajudar vocês a desenvolver a transcrição daquele cargo, as funções daquele cargo. Porque às vezes a gente vai precisar mais do que isso, a gente vai precisar viver aquele cargo. Tá? Durante 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana na empresa vivendo aquele cargo, para entender todas as rotinas daquele cargo, para que a gente possa descrever ele no papel. Tá? Então, às vezes, existe uma distância muito grande entre o papel e a prática do cargo. Por quê? Porque esse elemento não foi feito. Tá? Então, lembrando, responsabilidade, conhecimento, competência comportamental e formação. Então, as responsabilidades, eu já peguei na outra etapa, né? Já entendi ali dentro do requisito físico, mental e as responsabilidades envolvidas e as condições de trabalho. Então, já está ali as responsabilidades, eu já tenho essa visão. Eu posso aprofundar um pouquinho mais elas, né? É importante. Depois eu vou trazer a questão dos conhecimentos, tá? Então, quais são esses conhecimentos? Então, eu preciso que ele tenha conhecimento em informática, eu preciso que ele tenha conhecimento em matemática financeira, eu preciso que ele tenha conhecimento em planejamento estratégico, que ele tenha fluência em inglês, que ele tenha fluência em espanhol, sei lá qual é o idioma que ele tem que ter fluência. Ele tem que saber operar um torno CNC, ele tem que conhecer legislação trabalhista, ele tem que saber puxar fio para um lado e para o outro para fazer a rede elétrica, ele tem que saber diferenciar o que é um disjuntor, não sei, tá? Vai depender de cada função, tá? A gente vai levantar os conhecimentos. Depois entra as competências comportamentais. Pessoal, aqui vale salientar o seguinte: vocês vão contratar o ser humano pela competência, que a gente acabou de falar, tá? Pelo aquilo que está no currículo dele, e vocês vão demitir o ser humano pela competência comportamental, tá? Isso é fato, tá, gente? São raros os casos que a gente demite o cidadão por incompetência de conhecimento. Porque se ele foi contratado é porque ele tem o conhecimento, ele mostrou para vocês que ele tem o conhecimento, principalmente se ele passou o contrato dos 90 dias. Mas é a competência comportamental que vai fazer o desligamento dele, certo? Existe um ditado popular que diz que vassoura nova varre bem. Ou seja, depois que passar o contrato é que a gente vai ver de verdade quem ele é, tá? Então, assim, daqui a pouco ele vai criar confusão, ele vai criar briga com os colegas, atrito, ele vai começar a botar atestado, ele vai começar a faltar sem justificativa, chegar atrasado, pedir para sair mais cedo.
Sei lá, gente, entendeu? Aconteceu alguma questão de conhecimento técnico, de função, de habilidade que ele errou, que ele teve dificuldade, vocês chamaram para dar um feedback, para perguntar se está tudo bem, se ele precisa de ajuda, se ele tem que treinar, o que aconteceu naquele dia, se ele não estava bem, se ele brigou com o cachorro, sei lá. E ele, não fui eu que fiz isso, não tem nada a ver comigo, papapá, vocês pegaram a pessoa errada. Então, assim, vai jogar um vitimismo daqui a pouco em cima de vocês, vai estar meio na retranca, enfim, vai levar essa condição. Então, conhecimento comportamental, quais são as habilidades que ele tem de lidar com pessoas, quais são as atitudes que ele apresenta. Ele tem agilidade no trabalho, a atenção, a concentração dele é boa, ele é comprometido, ele trabalha em equipe, ele é organizado. Como é que ele é no trabalho de forma geral, né? A sala dele, a mesa dele é uma bagunça, ou ele chega na sala do lanche, todo mundo levanta e vai embora, né? Deixa ele sozinho lá. Ou a sala do lanche estava organizada, estava limpinha, quando ele sai de lá a sala está uma bagunça, porque ele não lava a louça dele, porque ele deixa a louça para os outros lavar. Então isso vai começar a incomodar as pessoas, e isso é competência comportamental, e ele não tendo essa competência, ele vai ser demitido, certo? Tá, gente? E a última questão é a formação. Então, assim, é ensino fundamental, é ensino médio, é completo, é incompleto, ele está cursando, ele está fazendo o EJA, ele foi fazer o INSEJA, ele tem um curso técnico, ele tem um curso superior, ele tem pós-graduação, ele tem mestrado, ele fez uma especialização na Lua, sei lá, velho, tá? Isso é bem importante. E aí, gente, quando a gente faz a seleção do currículo, a gente tem que ter essa atenção também para essa formação, tá? Porque o mercado de trabalho nos levou a isso, tá? A gente está fazendo uma seleção para um cargo onde o conhecimento necessário, lá o mínimo que a empresa espera, é ensino médio incompleto. Não precisa nem ter terminado o ensino médio incompleto. E aí vocês estão contratando uma pessoa que fez faculdade de pedagogia, fez faculdade de psicologia, fez faculdade de direito, tem ensino superior completo. O que acontece? O mercado de trabalho está ruim, essa pessoa está desempregada, está com dificuldade de se recolocar. Ela viu aquela vaga no jornal, no Facebook, no Instagram, no outdoor, onde vocês botaram um amigo de um periquito papagaio e indicou a vaga. Vocês adoraram o currículo, vocês chamaram para entrevista, vocês se encantaram com a pessoa deu show, e vocês contrataram. 6 meses depois, ela quer ser promovida, ela quer crescer, ela quer ir para frente, ela não quer ficar ali fazendo aquela funçãozinha básica, ganhando aquele salário pequeno e por aí vai. Erramos? Talvez. Talvez erramos. Talvez erramos porque a gente não se deu conta de que em 6 meses, de que em 1 ano, a gente não teria essa posição estratégica, essa posição mais avançada para essa pessoa. Mas acertamos, por outro lado, porque a gente contratou uma pessoa extremamente qualificada para uma função e ela tá dando show, né? Então isso a gente precisa tomar cuidado, tá? Quero contar uma historinha rápida para vocês. Uma vez eu trabalhei com um camarada que ele foi para a Austrália fazer uma especialização, tá, gente? Na época, fazer especialização na Austrália tava na moda, assim, era modinha e tal. Quem ia para a Austrália fazer especialização era top. E o cara trabalhava dentro da Braskem, tá? Ele recebia, para ser sincero com vocês, ele recebia aí aproximadamente 10 salários mínimos, talvez um pouco mais, tá? E ele largou tudo, tirou tudo pra cima, né? E foi pra Austrália fazer essa especialização aí que ele queria muito. E ele voltou. E aí quando ele voltou pro Brasil, ele não conseguiu se recolocar, tá? Ele não conseguiu se recolocar, ele abriu uma empresa e não deu certo, ele tinha algumas dificuldades pessoais, algumas dificuldades familiares. O dinheiro acabou, né? Porque a indenização que ele pegou lá da saída da empresa, ele investiu naquela especialização, a reserva financeira que ele tinha, enfim, o dinheiro acabou. Ele estava vivendo com a mãe e morando no quartinho dos fundos, enfim, estava numa situação, como a gente diz, na pior, né? O que aconteceu? Ele trabalhou comigo um tempo, né? Numa empresa que eu trabalhava, fazendo uma função básica. Ele tinha muito mais para entregar, mas a empresa não tinha como absorver esse conhecimento, essa entrega, né?
e ele acabou recebendo a proposta para voltar para a Braskem, né? Porque desde que ele saiu, aquela vaga que ele trabalhava estava em aberto, ele tinha como trabalhar lá e tudo mais. Ele foi. E aí, depois de um tempo, a gente se encontrou e foi conversar, e ele me disse, cara, eu vou sair de lá. Por quê? Porque eu trabalhava lá, fazia essa tarefa, fazia essa função, e eu fui fazer uma especialização para ser melhor, para ser um profissional melhor, para ter mais conhecimento, e voltar como de fato voltei, e voltei fazendo o mesmo. Então, uma empresa desse porte não está conseguindo me aproveitar, né? E aí eu questionei ele, mas será que é o momento de fazer isso? Será que não é o momento? Será que tu não recomeçou a tua carreira lá dentro dessa empresa? Será que tu não poderia esperar um pouco mais para crescer, né? Depois eu soube que de fato ele seguiu com aquela ideia. Ele pediu para sair e voltou a ter todos aqueles problemas pessoais, familiares, financeiros, estratégicos que ele tinha antes. Então, assim, quando a gente faz esses processos de recrutamento, a gente precisa ter muito em mente isso. Quero dizer para vocês com esse exemplo que é o quê? São duas situações. A primeira situação é uma recontratação de profissional. Quando eu estou contratando uma pessoa que já trabalhou na empresa, que já trabalhou conosco. Ela já conhece os problemas que a empresa tem, ela já conhece os resultados que ela vai dar, ela vai voltar para fazer a mesma função que ela fazia antes. Qual é o resultado mágico que vocês estão esperando? Pode ser que não aconteça, certo? Segundo, quando eu identifico que a pessoa tem um grande grau de especialização e que eu não vou conseguir dar conta da capacidade intelectual do ser humano dentro da minha empresa. Eu preciso estar preparado para isso, tá, galera? Então, essas duas dicas são importantes, certo? Gravem isso, fiquem atentos a isso, ok? Se ficarem com dúvida da aula de hoje, chama no WhatsApp que o senhor responde, tá? Eu vou preparar o trabalhinho aqui agora para vocês, vou mandar um textinho e em seguidinha vocês já têm tarefa para fazer. Beleza? Show? Abração, adoro vocês. Até mais!